A Bíblia conta que durante o fim dos tempos, Deus derramará a sua ira, como julgamento pelos pecados do mundo, e como último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro, e esse julgamento será dividido em duas partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo falaremos especificamente dos 7 selos. Em sua visão, João vê o anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro, que iniciará o julgamento no mundo. O apóstolo chora, porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. O cordeiro então pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. E em seguida, aqueles que cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo então começou a quebrar selo por selo, revelando seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos selos do Apocalipse. O primeiro selo, a vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu: observei quando o cordeiro abriu o primeiro livro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada como coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6:1-2. Os 4 primeiros selos são conhecidos como 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro deles abre a porta para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso, que chegará como discurso de promover a paz pelo mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. O segundo selo, o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. E este segundo selo, aberto por Jesus, marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante esse período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Perceba que este cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada, e acredito que ele representa o castigo. Ou seja, Deus fará que os adoradores da besta e o falso profeta sofram as consequências. O terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão dessa maneira: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma mão numa balança. Então ouvi que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique os azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Na cultura judaica, a cor preta significa o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo. Quando Jesus abriu o terceiro selo, perceba que ele carrega consigo uma balança, que segundo os estudiosos representa a crise econômica e a fome. Pois a balança seria um símbolo de falta de alimentos, dos preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para comprar um pouco de comida. Para você ter uma ideia, 1 denário era o salário comum de um dia de trabalho. Isso quer dizer que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir pouco sustento. O quarto selo, o espírito da morte. E em seguida, o apóstolo João traz revelações
sobre a chegada do cavaleiro, o último. Ele disse: quando o cordeiro abriu o quarto selo e ouviu a voz do quarto ser vivente dizer: venha, olhei, diante de mim estava um cavaleiro branco. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da fome acabe com a vida de um quarto da população da terra, e grande parte dessas pessoas infelizmente será levada para o inferno, e eles morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores, também pelos ataques dos animais selvagens e por causa da falta de comida. Devorarão os seres humanos. O quinto selo, desejo de justiça. E ao ver Jesus abrir o quinto selo, João relatou: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhe foi dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 11. E assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa de sua fé em Cristo perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que mataram seriam julgados. E eles então foram instruídos a esperar pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. O sexto selo, grande catástrofe do universo. E a visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a terra, o sistema solar. E ele disse: observei quando ele abriu o sexto selo e houve uma grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento. O céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, e em todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravo, quer livre, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas, e eles gritavam: as montanhas rochas caiu sobre nós, e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, a quem poderá suportar. Apocalipse capítulo 5, versículo 12 e 17. A maior catástrofe de toda a história da humanidade acontecerá com a abertura deste sexto selo. Um fenômeno cósmico envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes. Aterrorizará toda a população mundial. Então as pessoas terão certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente, o apóstolo João teve dificuldade para transformar em palavras tudo aquilo que seus olhos realmente viram nessa ocasião. Também a sua grandiosidade. Durante esse período assustador, o anjo mostra a João que 144 mil pessoas receberam o selo de Deus para que sejam protegidas da ira do Pai. Esses 144 mil selados pegarão as boas novas às pessoas, e muitos se converterão a Deus nos últimos dias. E o sétimo selo, as 7 trombetas. A abertura dos primeiros selos já havia deixado João maravilhado, ao mesmo tempo espantado, diante do tamanho do poder de Deus. A abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam para acontecer. Ele descreveu
Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia-noite. E viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. 4 anjos que traziam o incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. E ele foi dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar, lançou sobre a terra, e houve trovões, voz, relâmpago e um terremoto. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 5. A abertura do sétimo selo traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Nos mesmos dias de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependerão dos seus atos. Em vez disso, amaldiçoarão o Senhor por tudo o que acontecerá. Então, após esse período de silêncio, o anjo começarão a tocar suas trombetas, e a cada toque, julgamentos muito piores irão acontecer, até que enfim Jesus voltará cheio de glória e poder. No livro de Apocalipse, apóstolo João teve uma visão dos fins dos tempos, em que Deus derramará sua ira como julgamentos pelos pecados do mundo. Serão 7 anos que irão começar com uma assinatura de um tratado de paz mundial proposto pelo anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo desfrutará de uma falsa paz apenas para o controle social. Mas nos últimos 3 anos e meio virá um tempo de grande juízo sobre toda a terra, não somente para provar aqueles que rejeitaram o evangelho de Cristo, como também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como Messias, o enviado de Deus. Talvez que você esteja se perguntando, mas pastor, por que haverá tanta destruição no fim dos tempos? O que a Bíblia diz, o Deus é amor, mas Ele também ama a justiça e a retidão. Por isso que o Senhor não deixará o pecado sem consequência. Como as pessoas desprezam o Rei, rejeitaram a seu Filho Jesus, eles passarão por esse momento de muito sofrimento. No entanto, todos terão a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e serão salvos das garrafas de Satanás. E hoje nós vamos tratar de 7 trombetas que estão descritas no Apocalipse capítulo 8, versículo 11, no livro de Apocalipse. Mas antes disso, já se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que colocar o próximo vídeo.